A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, toda a sua família nessa manhã e que o nome de Jesus seja glorificado aí na tua vida hoje, amém? E nessa manhã, irmão, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui, mas antes eu quero te falar uma coisa. Deus, ele tem um chamado para a vida de cada um de nós, né? E você tem que entender o chamado de Deus na tua vida. O que é que Deus quer com você? Você tem que entender isso. Porque muitas vezes Deus tem um chamado na tua vida, Deus quer usar você na mão dele, e você acha que você não tem capacidade, que você não é capaz de fazer aquilo. Não, você é capaz de fazer qualquer coisa que Deus quiser que você faça, porque Ele é quem vai te capacitar. Deus não chama ninguém capacitado, irmão. Quando a gente fala que Deus não se preocupa com as faculdades humanas, irmão, essas faculdades que o povo faz aí nas faculdades para arrumar um emprego melhor, isso aí é uma faculdade que eles fazem para isso, para ter uma faculdade de engenharia, de engenheiro civil, de direito, de médico, tá entendendo? Essas faculdades humanas que as pessoas buscam uma posição melhor no meio da sociedade. Quem quiser fazer e puder fazer, é bênção para a vida de quem quiser fazer. Ninguém descarta os estudos humanos, ninguém descarta a sabedoria do mundo, não, porque esses estudos aí é o que leva a pessoa a conquistar os objetivos grandes que eles querem aí fora. Mas o que eu estou te falando é que a faculdade de Deus você vai aprender caminhando com Jesus, tá entendendo? Você vai aprender quando você aceita Jesus, quando você entrega a sua vida na mão de Deus, Deus vai fazer de você uma nova criatura na presença dele. E para ele também abençoar a tua vida, dar na tua mão aquilo que tu tem pedido, que tu tem orado, ele às vezes segura a bênção, não é porque ele não quer te abençoar, é porque ele quer primeiro te modelar, ele quer cuidar de você. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais distinta no meio dos outros, tá entendendo? Quer ser uma pessoa prudente, uma pessoa cautelosa. Então Deus quer lá botar a tua vida para poder você ser uma pessoa do jeito que ele quer, um vaso dele, preparado por ele, para toda boa obra que ele quiser te enviar, tá entendendo? Ele vai te enviar, porque ele te preparou. Deus, quando chamou Moisés questionou com Deus porque não tinha capacidade, porque isso, porque aquilo, e Deus repreendeu Moisés, tá entendendo? Disse, Moisés, tu vai como se fosse eu lá para o Egito, tá entendendo? E o que tu falar eu vou cumprir. Quando Deus chamou Jeremias também ficou questionando com Deus, que queria casar, não queria ser profeta, porque Deus não queria que Jeremias casasse, ele tinha que ser profeta naquela época para profetizar o povo de Israel, e Jeremias queria casar, queria ter família, e Deus disse, não vai ter, não vai ser assim, tá entendendo? Mas chegou uma hora que ele caiu a ficha e disse, Deus, eu tenho que fazer a tua vontade, se o Senhor quer que eu faça, então eu vou fazer. Então a gente tem essa mania de questionar. Gideão também, quando Deus chamou Gideão, se é para eu mesmo ir lá fazer, salvar os israelitas, então eu vou botar esse novelo de lã ali, se amanhã amanhecer molhado e a terra toda enxuta, é porque o Senhor é comigo. Ele fez 2 testes com Deus, está entendendo, sobre aquele novelo de lã. E Deus provou que era ele que estava chamando ele ali, está entendendo? Porque Deus não deixa você confundido nem envergonhado. Então, seja prudente, entenda o chamado de Deus na sua vida para poder Deus te abençoar, para poder Deus abençoar a tua casa, a tua família, teus negócios. Porque, em primeiro lugar, buscar o reino do céu e sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. É isso que Deus quer falar para você. Às vezes você não está pedindo uma coisa, não está conseguindo, não está chegando, porque você ainda não chegou para Deus e disse, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Me usa nas tuas mãos. Me mostra o que é que eu tenho que fazer. Então Deus está te falando para você o que é que Ele quer da sua vida. Se achegue para Deus, que Deus vai se achegar para você. Vai te encher do Espírito Santo, vai te encher de sabedoria. Não tenha pressa pelas coisas materiais, não, que essas coisas materiais vai chegar na tua mão. Tudo que você tem pedido a Deus vai chegar na tua mão e Deus está preparando tudo. Mas primeiro Ele quer que você se posicione na presença dEle, tanto para fazer o que Ele quer que você faça, como também para administrar essas bênçãos que Ele vai entregar na tua mão. Então, eu quero que você entenda isso nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, tá entendendo? Você que abriu o vídeo, fica até o fim. Vamos ler essa palavra aqui, que está aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 6, que diz assim, ó. A lei é impotente para salvar, mas conduz o homem a Cristo. Ô insensatos Gálatas, quem vos facionou para não obedecerdes à verdade? A vós
perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado, tá entendendo? Ele começa a dizer aqui para os Gálatas, tá entendendo? Como é que vocês são tão insensatos já, tá entendendo? Que Deus, Jesus Cristo já foi crucificado por vocês e vocês querem viver nessa mania de praticando as obras da lei, querendo viver preso dentro da lei? Não. Ande na graça, ande na minha presença, tá entendendo? Que eu quero te usar, eu quero fazer você fazer maravilha nessa terra aí. Eu quero usar você nos dons de cura, nos dons de pregação, para você ser um homem de Deus, uma serva de Deus, abençoado, cheio do Espírito Santo, que pratica a verdade na presença de Deus. Tá entendendo? Porque tem muita gente mentindo, não, enganando, tá entendendo, as pessoas por aí. E Deus não tem se agradado disso. Muitas vezes a pessoa não gosta do jeito que a gente prega, não gosta do jeito que a gente fala a palavra de Deus, porque eu só falo aquilo que Deus manda. Eu não vou falar coisa que eu vou falar para encher minha barriga, eu vou falar as coisas para alimentar a tua alma, alimentar teu espírito, e você andar num caminho justo e reto na presença de Deus. Aí diz assim, ó, só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé, tá entendendo? Deus começa a perguntar para eles, através do Espírito Santo, o pregador pregando para ele, só quisera saber isso de vós. Se você recebesse o Espírito Santo, foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Foi pela pregação da palavra, irmão, que você se encheu do Espírito Santo. Porque no tempo da lei ninguém era cheio do Espírito Santo. Os profetas eram quem tinha a presença de Deus na vida dele, porque eles foram preparados, santificados por Deus para profetizar a palavra de Deus. Os reis, ele tinha os profetas que indicavam a ele o que ia fazer, se ele ia para a guerra, se não ia. Eles eram orientados pelos profetas de Deus, tá entendendo? Deus tinha presença na vida dos reis, tinha, mas os profetas eram quem direcionava os reis a ir para a guerra. Porque no coração dele, do rei, estava a ira, estava o desejo de vencer aquele exército, de matar aquela nação ali. E o profeta estava com o coração aberto para adorar a Deus e entender o que era que Deus queria para o povo naquela época e passar para os reis. Porque ele não tinha tempo de ficar orando, ficar jejuando, não. Ele estava sempre na guerra, lutando na frente dos exércitos, tá entendendo? Então, Deus tinha um chamado para o rei, mas tinha um chamado para o profeta também, que era um chamado mais cauteloso, um chamado mais prudente para que ele possa se posicionar na presença de Deus. Assim também Deus quer que você se posicione na presença dele nesse dia. Aí diz assim no 4, ó, será em vão que, tendo padecido tanto, será que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, tá entendendo? Ele está perguntando aqui, Deus está perguntando para você, será em vão, tá entendendo, que a gente já padeceu tanto, já sofreu tanto nesse mundo, e Deus tirou a gente desse mundo agora, e a gente agora veio para a presença de Deus, vamos continuar na ignorância, fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas para desagradar a Deus? Ele diz, aquele que te dá o Espírito, que opera maravilha no meio de vocês, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A gente vive ligado com a lei todo o tempo, a lei é boa, a palavra de Deus diz que quem observa ela é alegre, prospera. A palavra de Deus diz isso, tudo isso. A lei é maravilhosa para ensinar, para castigar aqueles que fazem o mal, tá entendendo? Agora, a gente tem que viver debaixo da graça de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, senão a gente vai fazer do sacrifício de Jesus nulo. E Jesus é quem salva, é quem cura, é quem liberta, tá entendendo? Então é isso que ele quer que você entenda na presença dele. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, tá entendendo, irmão? Deus fará todas as coisas na vida daqueles que creem e confiam nele. É o caso de Abraão, que creu, glória a Deus, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, tá entendendo? É crer, irmão, é confiar em Deus e Deus vai imputar isso na tua vida como justiça, como tu és um homem justo na presença dele. Um homem que faz a vontade dele, que está com o coração voltado para obedecer a ele. Então, nessa manhã, entenda o chamado de Deus na sua vida, que Deus tem muitas bênçãos para te entregar. Deus tem muitas coisas para fazer com você nessa terra, na tua vida. Deus te amou, te escolheu, tá entendendo? Porque Deus chama o homem e escolhe. Não adianta ser muito chamado e não ser escolhido. Tem que ser pouco chamado, muito chamado e os poucos escolhidos. Então, seja um desses poucos, seja um verdadeiro, seja um homem de Deus, uma serva de Deus que faz a vontade de Deus, que entrega o coração para Deus trabalhar, tá entendendo? E que Deus tem prazer de te usar. Todas as vezes que Ele te envia em qualquer lugar, Ele tem o prazer de te usar. Então, seja usado por Deus,
Seja abençoado na vida espiritual, sentimental, conjugal, financeira, profissional, mas entregue seus caminhos ao Senhor para que Deus possa trabalhar na tua vida, amém? Então, nessa manhã, essa palavra foi a que Deus mandou eu pregar, para que você que ouviu do outro lado aí, seja abençoado por ela, seja liberto, seja cheio do Espírito Santo, e que Deus abençoe o teu dia, tua casa e toda a tua família, amém? E eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, dessa mulher que parou para escutar essa palavra, meu Deus. Abençoa ela, Pai, abençoe o negócio dela, Pai. Abençoe a empresa desse homem, abençoe a empresa dessa mulher, Pai, abençoe o comércio dela. Abençoe, meu Deus, aquela oficina mecânica daquele homem, o salão de beleza dessa mulher, meu Pai. Abençoe o supermercado dela, a quitanda. Meu Deus, abençoe, meu Pai, todo o trabalho, meu Deus, que ela faz com honestidade, meu Deus, para levar o pão para dentro da sua casa e dar emprego àquelas outras pessoas que vêm pedir emprego para ela, Pai. Honra ela nessa terra. Prospera a vida dela, meu Deus. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço por essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?